Nunca deixe de fazer o que é certo. Bom, no vídeo de hoje falarei como devemos nos portar diante das situações. A primeira coisa que nós devemos entender, o que é certo é fazer o que Deus quer que você faça. Então, novamente, o que é certo é fazer o que Deus quer que você faça. De maneira geral, fazer o que é certo é ter obediência ao que Deus está te falando, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Bom, e muitas vezes fazer o que é certo vai contra o que os homens querem que você faça. Então, nós temos que entender que muitas vezes ir na direção de Deus por vários fatores, muitas vezes é ir contra o que os homens querem que você faça, ir contra o que os homens gostariam que você fizesse ou se portasse. Kleber, dá um exemplo. Você tem que lembrar que a maioria das pessoas são do mundo. A maioria das pessoas não seguem o que Deus nos ensinou. Logo, quando você começa a seguir, você está diferente da maioria. E isso gera conflito. Não tem como fugir disso. Bom, então, de maneira geral, o que nós devemos entender é fazer o que é certo, é fazer o que Deus quer que você faça, mesmo que isso vá contra os homens. Agora, quando você consegue unir as duas coisas, isso é ótimo para você. Então, existem vezes que você consegue unir o que Deus quer que você faça com a vontade dos homens. E por que isso é importante? Porque, e quando eu digo homem aqui, eu estou falando o ser humano, então homens e mulheres, obviamente. Muitas vezes, e sempre que você conseguir unir a vontade de Deus, que lembrando, ela prevalece sempre. A vontade de Deus está acima de qualquer coisa. Mas se você consegue unir a vontade de Deus com agradando aos homens, isso é ótimo, porque você precisará de pessoas aqui na Terra por N fatores. Você precisará de pessoas aqui na Terra para te ajudar, você precisará de pessoas aqui na Terra para seguir o seu propósito, você precisa de pessoas na Terra, às vezes, para financiar algumas coisas para você. Você precisa de pessoas aqui na Terra, pois você ajudará muitas pessoas, entre outros fatores. Então, toda vez que você consegue unir, agradar a Deus, que está em primeiro lugar, e agradar as pessoas, faça isso da melhor maneira possível, pois nós sempre estamos precisando de pessoas por vários fatores. Tá bom, Kleber, e como eu agrado Deus? Bom, para agradar a Deus, você tem que seguir o que foi ensinado e deixado por Deus, que é seguir o que está descrito na Bíblia Sagrada. E também, para agradar a Deus, você tem que seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, você precisa entender o que está na Bíblia e precisa entender o que Jesus Cristo nos deixou de ensinamento para agradar a Deus. Não tem como fugir dessas coisas. Bom, a partir do momento que você agrada a Deus seguindo os seus ensinamentos e seguindo o que foi deixado pelo nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, você começa a ter paz na sua alma e no seu espírito. Você terá paz, por mais que você esteja passando por turbulências, seu nível de paz será maior. Você terá descanso para a sua alma e descanso para o seu espírito, além
de você ter uma direção clara. Cada vez mais que você cria intimidade com Deus e segue os seus ensinamentos, e os ensinamentos de Jesus Cristo, você começa a ter propósito e uma visão clara da sua vida, além de ter proteção também. Então, eu encerro esse vídeo dizendo: não deixe de ler a Bíblia, e não só ler, não deixe de seguir o que está descrito lá. A Bíblia é algo prático para nós seguirmos no nosso dia a dia. E nunca deixe de seguir, entender, compreender os ensinamentos do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o vídeo de hoje. A paz de Cristo.